Alô, você que me acompanha aqui no meu canal. Aqui é a professora Jaqueline Silva e no vídeo de hoje nós vamos resolver 3 exercícios usando os conceitos de limites. Se você gostou dessa ideia, já assina a lista de presença da nossa aula dando um joinha neste vídeo e inscreva-se no canal se você ainda não estiver inscrito. Pega o lápis do seu caderno e vem comigo. Bom, a primeira questão que nós vamos pegar nesta aula de hoje diz respeito à verificação da existência de assíntotas horizontais, verticais, pontos de continuidade ou descontinuidade e esboçar o gráfico de uma função em função destas informações que nós vamos coletar. Então vamos lá. Aqui nós temos a função f de x igual a x dividido por x ao quadrado menos 16. No item 1, pede-se para verificar a presença de assíntotas verticais. As assíntotas verticais geralmente ocorrem no ponto de restrição do domínio. Daí você olha essa restrição de domínio e verifica os limites quando x tende a cada um desses pontos e vê se o resultado dá infinito ou menos infinito. Então vamos com calma. Primeiro, o que a gente tem aqui? A gente tem que o domínio dessa função é o conjunto dos números reais, exceto o mais e o menos 4. Por que exceto o mais e o menos 4? Porque se a gente colocar esses números aqui no denominador, a gente vai ter zero como resposta. E a gente sabe que em uma função racional a gente não pode ter zero como resposta, certo? Então, este aqui é o domínio. Então, a partir dessa informação, o que você vai fazer? Você vai calcular o limite quando x tende a 4 pela direita dessa função, vamos colocar aqui x ao quadrado menos 16, e vai calcular também o limite quando x tende a 4 pela esquerda da mesma função. E vamos ver o que a gente encontra como resposta aqui. Quando x tende a 4 pela direita, vamos colocar aqui em cima então a reta real. O que a gente tem? Aqui a gente tem o 0 e aqui a gente tem o 4. Quando x tende a 4 pela direita, a gente só tem números positivos aqui do lado direito. Então, eu tenho números positivos em cima e tenho números positivos embaixo que vão ficando cada vez mais próximos de zero. Então, ó, o número positivo dividido por algo que vai ficando cada vez menor, isso é muito grande, de sinal positivo. Do lado de cá, a gente tem 4 para x tendendo a 4 pela esquerda. Então, nós vamos pegar estes números daqui, que tem números negativos do lado de cá e números positivos. Vamos colocar aqui, ó, números negativos do lado de cá e números positivos. Então, quando o x vai tendendo cada vez mais próximo de 4, nossas respostas vão ficando positivas. Então, vamos colocar aqui que o sinal é positivo. E aqui embaixo a gente tem uma singularidade. Por exemplo, para esses números que estão entre 0 e 4, vamos supor que a gente tem o 2 aqui. Quando a gente coloca o 2 aqui no denominador, a gente tem essa resposta como um número negativo. Então, quanto mais perto de 4 os valores de x vão ficando, a tendência é que esse número aqui de baixo seja negativo, porém, cada vez mais próximo de zero. Então, um número positivo dividido por algo cada vez mais próximo de zero, porém com sinal negativo, dá menos infinito. Então, só dessas duas informações aqui, a gente já pode concluir que a reta, vamos colocar aqui, ó, x igual a 4, é uma assíntota vertical. Mas vamos ver o que acontece quando x é menos 4. Será que existe uma assíntota lá também? Para isso, a gente tem que calcular os mesmos limites, só que agora quando x tende a menos 4, tanto pela direita quanto quando x tende a menos 4 pela esquerda da nossa mesma função. E aí, usando o mesmo raciocínio que nós usamos aqui em cima, o que você vai concluir? Você vai concluir que esse limite aqui é infinito e que esse limite aqui é menos infinito. Então, ó, aqui a gente conclui por definição, como a gente encontrou infinito como resposta, que a reta x igual a menos 4 também é uma assíntota vertical. Então, nós temos duas assíntotas verticais aqui. Nós temos uma em x igual a 4 e outra
em x igual a menos 4. Matou, então, o exercício número 1. Agora, nós vamos para o item número 2 desse exercício, verificar a presença de assíntotas horizontais. Eu vou apagar aqui em cima e para a gente verificar a presença de assíntotas horizontais, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que a gente tem que ir atrás do limite no infinito. Então, eu vou atrás de x tendendo ao infinito da minha função x sobre x ao quadrado menos 16. E vou também no limite quando x tende a menos infinito dessa mesma função. Então, aqui, o que eu vou fazer? Como eu estou trabalhando com limites no infinito, eu vou dividir o numerador e o denominador pelo coeficiente do polinômio, pelo polinômio de coeficiente de maior grau. Então, aqui a gente tem um polinômio de grau 1, aqui um polinômio de grau 2. Então, o que eu vou fazer? Dividir todo mundo pelo de maior grau, que é o de grau 2. Então, esse limite se reescreve como limite quando x tende ao infinito. Lá em cima vai ficar x dividido por x ao quadrado, né? Simplifica. É a mesma coisa que 1 sobre x, então vamos colocar aqui 1 sobre x. E lá embaixo vai ficar x ao quadrado sobre x ao quadrado, que é 1, menos 16 sobre x ao quadrado. Então, vamos colocar aqui, ó, 1 menos 16 sobre x ao quadrado. E o mesmo algebrismo que a gente vai fazer no x tendendo ao infinito, a gente vai fazer quando o x tende a menos infinito. E vai obter a mesma expressão algébrica. Então, vamos colocar aqui 1 menos 16 sobre x ao quadrado. E aí, o que acontece agora? Nós temos, então, aqui, ó, o 1 sobre x, que é uma hipérbole, quando x tende ao infinito, 1 sobre números muito grandes vai para zero. A mesma coisa aqui, ó, 16 sobre números muito grandes vai para zero. Aqui vai para zero. Aqui também vai para zero. Então, o que sobrou? Sobrou zero no numerador, dividido por 1, que é zero. Aqui embaixo também sobrou zero, dividido por 1, que é zero. Essas duas informações aqui, o que a gente tem por definição? Quando eu faço um limite para infinito ou menos infinito e encontro um número como resposta, ou dois números como resposta, eu posso concluir, então, que a reta y igual a zero, que é o limite que eu encontrei, é uma assíntota horizontal. E daí, então, eu mato a segunda alternativa. Na terceira alternativa, pergunta-se quais os pontos em que ocorrem descontinuidade. Vamos colocar aqui, ó, item 3, aqui é o item 2 e aqui é o item 1. Descontinuidade ocorre quando nós temos limite diferente de imagem. Então, vamos escrever aqui, ó, ocorre descontinuidade quando? Vou colocar aqui 3.1, que é o caso em que limite, quando x tende a A de f de x, é diferente de f de A. Isso supondo que tanto o limite quanto a imagem existe. A outra possibilidade de não ocorrer continuidade ou de ocorrer descontinuidade é quando o f de A não existe. E a outra possibilidade é quando o limite, quando x tende a A, de f de x, não existe. Neste caso dessa função, o nosso valor de A é o 4 e o menos 4. E nós vimos que em nenhum dos dois casos, como ocorreu infinito e menos infinito como resposta, em nenhum dos dois casos ocorre continuidade. Então, nós vamos colocar aqui, ó, como limite, quando x tende a 4, de f de x, e o limite, quando x tende a menos 4, de f de x, não existe, segue que a nossa função, deixa eu apagar o f aqui e colocar, segue que a nossa função f de x igual a x sobre x ao quadrado menos 16, ela vai ser descontínua nesses dois pontos. Então, vamos escrever aqui, ó,
descontínua em x igual a 4 e x igual a menos 4. E aí foi-se a letra C. Por último, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver o item 4. No item 4, pede-se para esboçar o gráfico de f de x. Então, vamos lá, vamos apagar aqui. E como a gente mostrou que existe descontinuidade no 4 e no menos 4, o que eu vou fazer? Eu vou colocar já, então, as nossas assíntotas verticais, tanto no 4 quanto no menos 4. Então, aqui nós temos o eixo y e o eixo x e as nossas duas assíntotas verticais. Se você fizer x igual a 0 aqui, para ver o ponto de intersecção com o eixo y, o que você vai ter? Você vai ter f de 0 igual a 0 sobre 0 menos 16. Então, isso é 0 dividido por menos 16, que é a mesma coisa que 0. Então, esse ponto 0, 0, ó, que é abscissa x, 0 e ordenada 0, ele está no gráfico da nossa função. E o que nós vimos? Nós vimos anteriormente que quando x tende a 4 aqui pela direita, nossa função sobe. E que quando x tende a 4 pela esquerda, nossa função desce para menos infinito. Aqui, quando x tende a menos infinito, a nossa função, ó, vai caminhando na direção de 0. Então, ela nunca vai subir aqui. O único ponto que ela vai encontrar o eixo x é nesse ponto aqui. Por outro lado, quando x tende a 4 pela esquerda, a gente viu que a nossa função vai para menos infinito. E quando x tende a 4 pela direita, nossa função vai para mais infinito. Aqui, quando x tende a mais infinito, a gente viu que vai dar 0. Então, a nossa função vai ficar caminhando aqui cada vez mais próxima de 0. E esse aqui, então, é o gráfico da nossa função x sobre x ao quadrado menos 16, de forma que esse gráfico obedece todas as informações que a gente coletou aqui, aqui, aqui e aqui. Então, com isso, a gente fecha toda a análise referente à questão 1. Vamos para a próxima questão. Nessa questão aqui, a proposta é calcular esses dois limites. Então, vamos nesse primeiro limite aqui, ó. Observe que nós estamos calculando o limite infinito. Então, nós vamos usar o seguinte algebrismo. Vou apagar aqui e a gente vai dividir tanto o numerador quanto o denominador da nossa função pelo polinômio de maior grau. Observe que aqui em cima o polinômio de maior grau tem grau 2 e aqui embaixo tem grau 3. Então, nós vamos dividir todo mundo pelo polinômio de grau 3. Reescrevendo, então, esse limite, vai ficar limite quando x tende ao infinito. Lá em cima, no numerador, como é que vai ficar? Vai ficar x ao quadrado sobre x ao cubo, mais 5x sobre x ao cubo, mais 1 sobre x ao cubo. E aqui embaixo vai ficar x ao cubo por x ao cubo, mais x ao quadrado por x ao cubo. Ó, todo mundo com o mesmo denominador. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa aqui, limite. Quando x tende ao infinito, x ao quadrado aqui em cima dividido por x ao cubo vai dar 1 sobre x, né? A gente fatora aqui o x. 5x por x ao cubo vai dar 5 por x ao quadrado. E aqui não precisa fazer algebrismo nenhum, repete 1 sobre x ao cubo. Aqui embaixo, o que a gente tem? Todo número dividido por ele mesmo vai dar 1, e o x ao quadrado dividido por x ao cubo vai dar, deixa eu apagar aqui, vai dar 1 sobre x. Como o nosso limite está indo para o infinito, o que nós temos? 1 sobre infinito, que é algo muito grande, isso aqui vai para 0. 5 sobre algo muito grande vai para 0. 1 sobre x ao cubo vai para 0. E aqui embaixo, 1 sobre x também vai para 0. Então, eu tenho 0 dividido por 1, que é a mesma coisa que 0. Portanto, o limite que foi solicitado, x tendendo ao infinito, de x ao quadrado mais 5x mais 1 sobre x ao cubo mais x ao quadrado, ele é igual a 0.
Agora vamos na letra B, x tendendo a zero desse polinômio aqui. Observe que aqui no denominador, o que a gente tem? A gente tem que x ao quadrado mais 5 tem que ser diferente de zero. Então, para tirar o domínio, o que eu vou fazer? Ó? Eu tenho que x ao quadrado tem que ser igual a menos 5. Isso aqui nunca vai acontecer, não é verdade? Porque esse x ao quadrado, pelo fato de x ser igual a 4, sempre vai ser um número positivo. Todo número negativo elevado a um expoente ao quadrado tem que ser positivo. Então, não existe um número que satisfaça essa igualdade. Logo, o domínio da minha função lá é o conjunto dos números reais. Vou colocar aqui onde eu estou assumindo que a f de x é igual a x à quarta mais x ao quadrado menos 1, dividido por x ao quadrado mais 5. Mas se o domínio é o conjunto dos números reais, esse limitando aqui, que é o zero, vou colocar aqui, ó, a igual a zero, faz parte do domínio da minha função, né? Zero é real, então ele faz parte do meu domínio. E a minha função, ela é polinomial. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar a regra da substituição direta. Pela RSD, eu sei que o limite é igual à imagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever quem que vai ser o limite. É limite quando x tende a zero de x à quarta mais x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado mais 5. E isso é a imagem em x igual a zero. Então, vai ficar 0 à quarta. Deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho. Então, vai ficar 0 à quarta mais 0 ao quadrado menos 1. Tudo isso dividido por 0 ao quadrado mais 5. Então, esse morre e a gente tem menos 1 sobre 5. Então, este aqui é o nosso limite. Se você quiser, você pode até vir aqui com, ó, portanto, quando x tende a zero, o x à quarta mais o x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado mais 5 vai dar menos 1 sobre 5. E aí vai esse exercício. Então, nós fizemos a letra A e nós fizemos a letra B. Vamos agora para o nosso terceiro exercício. Neste exercício aqui, pede-se para mostrar que o limite quando x tende a zero da função seno de x sobre x é igual a 1. Então, para a gente fazer esse exercício aqui, eu vou pedir ajuda para o referencial cartesiano e vou mostrar para vocês qual que é a relação do seno de x com outras funções, porque nós vamos usar o teorema do confronto. Vou colocar aqui de verde a reta y igual a x. Vou colocar aqui de rosa a curva referente à função tangente de x. E aqui eu quero que vocês observem. Vamos escrever aqui em cima, ó, que a tangente de x ela é maior ou igual à função x. Por que maior ou igual? Todas as imagens dela estão acima das imagens de x e ela vai ser igual só nesse ponto aqui em que x é igual a zero. Por fim, eu vou colocar uma outra função aqui que é a função seno. Vou colocar aqui embaixo e assim vai. Ah, deixa eu colocar de outra cor. Vou colocar aqui. Isso, aqui eu tenho a função seno de x. E eu quero que você observe que a seno de x é a menor delas. Então, primeiro fica a do x no meio, então eu vou colocar aqui. A de baixo, a menor delas é o seno de x e a maior delas é a tangente de x. Então, a gente tem uma relação de ordem aqui entre essas três funções. Vamos escrever aqui, então, observe que o que a gente tem? A gente tem que a menor de todas é o seno de x, é menor ou igual a x, que é menor ou igual a tangente de x. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Quem que é a tangente de x? Vamos reescrever aqui embaixo o seno de x, o x. A tangente de x vai ser a função seno de x dividido pela função cosseno de x. E agora, em todos os membros dessa desigualdade, nós vamos dividir todo mundo aqui, ó, por seno de x. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o seno de x
sobre o seno de x menor ou igual a x sobre o seno de x, que é menor ou igual ao seno de x dividido pelo cosseno de x vezes o seno de x aqui embaixo. Lembra que está dividindo aqui, tá? Então, esse seno tem que ir lá para baixo. Então, esse com esse com esse, e aí a gente tem 1 é menor ou igual a x sobre o seno de x, que é menor ou igual, aí aqui vai ficar 1 sobre o cosseno de x. Só que a gente precisa trocar aqui, ó. Observe que o seno está em cima e o x está embaixo. Então, troca dos dois lados, sabendo que o denominador aqui é 1. E aí, quando a gente troca, o que a gente tem? A gente tem que o 1 é menor ou igual ao seno de x sobre x, que é menor ou igual ao cosseno de x dividido por 1, que é ele mesmo. Então, nós vamos atacar agora este limite e este limite. Vamos colocar aqui no cantinho aqui assim, ó. Observe. Agora aqui. Primeiro, vamos colocar um asterisco. O limite, quando x tende a 0 da função constante 1, é 1, porque o limite da constante é a própria constante. Então, o limite da função inferior deu 1. Vamos pegar a função superior, que é a cosseno de x. Quando x tende a 0, a cosseno de x vira cosseno de 0. E o cosseno de 0 é 1. Então, todas as duas dão 1. Ó, tanto essa quanto essa dá 1. E pelo teorema do confronto, se a função inferior dá 1 e a função superior dá 1, quando as duas vão para o limite no mesmo ponto, é porque a função do meio dá 1. Então, nós vamos colocar aqui, ó, pelo teorema do confronto, nós temos que o limite quando x tende a 0 da função seno de x sobre x é igual a 1 também. E aí fecha o exercício. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários as dúvidas e sugestões que vocês tiverem a respeito desses exercícios que eu propus hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não estiver inscrito, de dar um joinha neste vídeo. Até a próxima aula e um abração!